meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gabriel Kussor e hoje trago para vocês um vídeo análise do tema mais comentado no momento: Devon Larratt contra Levan Saginashvili. E aí, o que vocês acham que vai dar? Será que o Devon vai conseguir bater o imbatível Levan, que já lutou contra os maiores atletas de todos os tempos aí? Vitaly Laletin, que foi o segundo colocado aí do top 8, um atleta que estava muito em evidência. A gente chegou a ver algumas lutas aí do Laletin contra o Devon, assim, um after table, tal, um negócio despretensioso, mas assim, pareceu que não deu muita chance ali pro Devon. Mas bom, aqui no after table, longe de uma luta real. E bom, trouxe algumas pautas pra gente trocar uma ideia aqui, então não feche o vídeo até acabar, para vocês conseguirem entender minha linha de raciocínio. E deixem nos comentários, para você que já é um atleta que já compete, deixa aí sua opinião pra gente bater um papo, beleza? Bom, vamos lá. Eu deixei um compilado aí rolando pra gente bater um papo sobre as lutas que já rolaram e sobre o progresso dos atletas, que eu acho uma coisa muito importante. Trouxe outra pauta também, que é o que é mais pautada, a minha opinião. Vamos lá. Vou começar então, que é o seguinte, galera. Força e técnica, um negócio que é muito recorrente nas discussões aí. E agora eu quero trazer outros dois aspectos que para mim deixam essa conversa mais coerente, tá? Força e técnica é um negócio que, assim, quando eu falo técnica supera força, o que a gente tem que levar em consideração? Que são dois atletas de alto nível, tá? Da mesma categoria. Quando a gente pega um atleta que é muito mais pesado, 20, 30, 40 quilos, e é um profissional, aí a questão da técnica, os dois vão ser atletas técnicos. Então, o que vai dificultar para o atleta mais leve não é a força em si só. Claro que a força vai, sim, ter uma influência, mas o que vai mais pegar é a estrutura e o peso, tá? Então, esses são os 4 pilares para mim dessa discussão: força, técnica, estrutura e peso. O que vai dificultar, por exemplo, quando a gente pega uma luta referência aí, John Brzezinski contra o Devon Larratt. Os dois são atletas extremamente técnicos, mas cada um com sua estrutura e peso. Quando você pega um atleta 30 quilos, 40 quilos mais pesado, independente se o mais leve é muito mais técnico, falando do alto nível novamente, a gente vai ver a questão da estrutura trazendo a dificuldade para o mais leve, seja a altura, seja a grossura da mão. Então, esses são os principais aspectos que vão dificultar para o atleta mais leve, entenderam? Então, isso na minha opinião, tá? Novamente, eu quero que vocês deixem nos comentários a de vocês para a gente conseguir discutir isso. Essas lutas que rolaram agora são do Devon de 2 anos atrás. Ele já estava muito forte, mas ele teve uma grande dificuldade com o Michael Todd. E embora, na minha opinião também, ele estivesse dominando a luta, na WAL, a questão da almofada, as regras são um pouco controversas, então o Michael Todd acabou levando a melhor lá. E assim, tá na regra, deixa rolar, né? Embora tenha sido uma luta um pouco truculenta aí, um pouco feia de assistir, tava na regra, então o Michael Todd mereceu a vitória. E eu trouxe essa luta que rolou em Dubai, dos dois novamente. Qual que é a diferença principal que a gente consegue notar nessas lutas? Primeiramente a regra, né? Ainda rolou aquela pegada mais dinâmica, né? Que fecham as mãos e não é só um ready go comum, né? É mais as regras americanas, eles fazem muito isso lá. Mas o que pegou muito, além do Devon estar ainda mais forte, é a questão da almofada. Então assim, na WAF, você vê que o cotovelo não tem tanto espaço para correr que nem tem numa da WL. Então isso, logicamente, trouxe uma vantagem para o Devon, né? Essa é a regra do Mundial, é a regra oficial. Então assim, é nessa almofada que eles vão lutar. Então, do mesmo jeito que o Michael Todd consegue usar bem a da WL, o Devon também consegue. E é por isso que, na minha opinião, ele ganhou mais fácil do Dave Shafe, que é outro atleta que lutou com o Levan. Então assim, eu trouxe algumas dessas lutas para a gente ter esse tipo de parâmetro, tá? E nas próximas lutas que vão rolar aí,
tem o Dave Schaefer contra o Levan, pra gente bater esse papo. Olhem a facilidade que o Devon ganha do Michael Todd nesse evento. Então assim, o potencial de melhora do Devon é muito grande. Ele tem muito para ganhar ainda e tá ganhando muito peso. E na minha opinião, o Levan, ele é o top, não tenho o que falar. Mas ele tem um limite. Ele tá ali na melhor fase dele e não tem muito para onde ele melhorar. Então assim, os atletas estão correndo atrás para tentar chegar no nível dele. O que pega, que dificulta para lutar com ele? Ele é o cara mais pesado, simplesmente isso. Assim, ele é um cara muito técnico, ele é um cara muito forte, ele sabe usar o jogo dele, ele não cai em pontos que fica com dificuldade, ele nem abre, nem dá chance para isso acontecer. Então ele mantém o top row ali, sempre focado, enfim, domina a luta. A mão dele é muito difícil de pegar porque é uma mão muito grossa, grande, ele tem uma alavanca alta, mas a questão altura não vai ser um problema pro Devon, porque o Devon é mais alto que ele, pouca coisa, mas é. E eu acredito que a envergadura do Devon seja bem maior. Tá? Então, isso traz a chance do Devon ter mais recursos. Além de, na minha opinião, ele ter uma estrada aí de luta de braço muito maior, então ele ter mais técnica, ter mais experiência, ele pode conseguir usar isso de alguma forma. Tá? E assim, essa luta vai ser mais difícil pro Devon se o peso estiver muito longe um do outro. Porque se tiver assim 10 quilinhos, eu acho que a balança já fica aí 50-50. Eu acho que o Levan, ele é o favorito, mas se o peso tiver de igual para igual, eu colocaria 50-50. Acho que o Devon tem grande chance. Mas se a gente colocar aí a distância de 20, 25 quilos, aí eu acho que a chance é 80% de dar o Levan. Essa distância de peso vai tornar a estrutura deles muito diferente. Então assim, a mão vai estar muito mais grossa, então o top row acaba sendo um pouco ineficaz em alguns casos, né? É que isso depende também, porque o Devon é um cara muito versátil por causa da altura, por causa da envergadura dele. Tem uma mão muito comprida, então ele consegue abraçar bem. Então são muitos fatores aí que vão definir, tá? Na minha opinião. Trouxe aí o Dave Schaefer contra o Levan para a gente ver um pouquinho como que o Levan se posiciona, como que ele luta. Vocês podem ver que ele tem um top row, ele tem uma firmeza de ombro, tudo que ele tá muito confiante, né? Na verdade, ele sentiu ali que o Dave Schaefer bateria por cima e ele conseguiu se posicionar de forma que anulasse isso. Então, o Dave eu acho que é um dos caras que também poderiam dar dificuldade pro Levan, mas faltaram alguns pontinhos ali para ele tentar trabalhar. Embora seja um atleta espetacular, quem sou eu para falar dele também, né? Mas ele não tentou muitos outros recursos, né? Só tentou bater por cima ali, que talvez também o Levan nem abra a margem, né? Para tentar nada. Bom, enfim. Vamos lá, deixar a luta rolar aí. E mais uma vitória aí por falta. E o que eu quero chegar agora é o terceiro ponto. Esses treinos do Levan com um atleta muito mais leve. O Irakli. Irakli é um atleta que é muito mais leve, assim, deve ter uns seus 100 quilos, mas tem um top row muito forte. Obviamente, eles estavam em treino e eles treinam junto, então acaba que ele vai ceder, ele vai deixar entrar em alguns pontos para o treino render, né? Mas em alguns casos, a gente não sabe também o quão cansado está o Levan. Mas em alguns casos, o Irakli consegue dar uma dificuldade real ali para ele. Será que o Devon, com o peso parecido, não pode conseguir encaixar esses pontos também? Vocês acham que o Devon não está em casa analisando cada vídeo desse? E ele, como um cara técnico que é, com certeza vai surpreender a gente. Com certeza. Olha lá, novamente. Um treino aí para dificultar um pouco mais pro atleta. Que assim, 40, 50 kg de diferença é bem difícil de se treinar com a pessoa, né? Pegada. Mas assim,
A gente tem o Wagner Bortolato aqui no Brasil, então a gente já fez esse tipo de treino com ele e a gente nem mexe o braço, né? A gente nem mexe o braço dele, independente do elástico que você usa. Olha lá, novamente, não sabemos o quanto que o Levan tá cansado. Irakli treina junto, sabe os pontos, mas ele teve bastante dificuldade ali para puxar. E assim, o Devon é muito mais alto, tem um mega top roll, tem outros vetores de força também que ele aplica mais. Irakli ele não usa nenhum tipo de cruzado, né? E a gente nunca viu também o Levan cruzando nos últimos tempos. Não porque ele seja fraco, mas ele se sente mais confiante no top roll. Então assim, eu acho que isso abre margem pra gente ver aí, quem sabe, uma vitória do Devon, né? Tô torcendo pra ele, mas acho que vai ser o maior desafio da carreira dele, sem dúvida. Assim como foi com o Denis, agora ele vai ter que bater de frente com o novo melhor do mundo. Bom, galera, então é isso aí. Trouxe esse vídeo aí pra dar minha opinião, pra falar um pouquinho o que eu espero dessa luta. E espero que vocês deixem aí nos comentários também a opinião de vocês. Vamos bater um papo. E por hoje é isso, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e até